Sejam todos e todas muito bem-vindas ao podcast Aromas para Ouvir. Eu sou Estela Kiel, apresentadora desse podcast e trabalho com o perfil do Instagram Mosaico Natural, e hoje eu tenho a companhia de duas mulheres maravilhosas, a Tairine, que está me acompanhando nessa temporada super especial com os saberes indígenas, das mulheres indígenas que estão concedendo esse tempo e essa sabedoria tão rica para vir ensinar aqui para gente. Tairine, o que você está sentindo de todas essas gravações, de todo esse material que a gente está preparando aí? Nossa, olá, eu estou achando assim uma riqueza tamanha ter contato com essas mulheres e a importância dessa representatividade que elas trazem, né? Dessa voz da natureza, de todos esses ensinamentos, tem sido uma experiência muito rica ouvir, aprender, conhecer mais sobre a cultura, sobre a história, sobre o trabalho delas. Só agradecer mesmo a participação de cada uma. E hoje nós temos uma convidada que tem um repertório imenso de trabalhos riquíssimos que eu não vou nem me atrever a contar para vocês. Eu vou deixar para ela se apresentar. E eu vou pedir, Pietra, nessa sua apresentação, para você contar para a gente sobre o seu trabalho. Então, vamos começar com a Maracá para afastar os bons espíritos, para que nós possamos iniciar, agradecer primeiramente a Tairine por esse compartilhamento, por esse chamamento, né? Esse é um chamamento da Terra em tempos pandêmicos, para a gente acolher as pessoas com a nossa voz, com o nosso rosto, com o nosso abraço, com o nosso espírito. Agradecer a Estela por esse rosto lindo, por esse sorriso de mãe, de irmã, de tia, sabe? Por esse cheiro de jasmim que ela passa. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Kuawa Capucaja Apurinã, lá do Médio Purus, sou Apurinã, da nação Apurinã, lá da beira do rio, sou filha de Saquema, meu pai, sou a neta de Cassato, uma mulher indígena, guerreira, quebradeira de castanha, seringueira, que criou 8 filhos, né, na mata ali, cortando castanha, quebrando seringa. Fazia 1000 coisas, fazia cesto, vassoura para vender. Eu sou dessa mulher, né? Eu sou neta dessa mulher, filha da Mira, que depois foi para a cidade, virou lavadeira, né? Dentro dessa luta de vida. E a partir dessas ressonâncias, né, eu trago toda a minha história, que essa história está em mim e está no meu processo de vida. Depois eu fiz muita coisa, né? Mas quando eu falo sobre quem eu sou, eu sempre digo que eu sou a neta da Cassato, né? A maricota ali, que estava por ali e conheceu o meu avô e teve 8 filhos e teve meu pai e minha mãe, e tem minha irmã, a Camara, aí tem a Cameiro, e aí a gente vai tendo a nossa geração de mulheres que somos mulheres fortes. Nós mulheres temos esse poder, né, da criação, desse fazer, e não só de criarmos, mas de fazermos, né, que são através das nossas experiências com as nossas ervas, as nossas curas. E aí a gente também vai para a academia, aí se forma em Direito, né, eu me formei em Direito, depois me formei em Artes Visuais, fiz 2 mestrados em educação escolar indígena, e me formei em antropologia, faço doutorado em antropologia na Universidade Federal de Fluminense, que é a Universidade Marielle, né? Marielle Franco, essa mulher que deu sua vida e por uma causa que é uma causa de todos nós, que a gente tem de lembrar sempre, esse fazer dela eterno, que tece a nossa força de estarmos no mundo e de compreendermos a nossa história, de lutarmos contra o fascismo, de estarmos no mundo buscando uma luta que é muito maior que nós,
que é a luta da terra, a luta de existirmos, a luta contra o patriarcado, a luta contra os corpos do feminino, né? Buscarmos o nosso sagrado feminino a partir da nossa construção social, e quebrarmos essas estruturas que vem do patriarcado, que vem com a igreja, que vem com essa cruz, que botou sobre os nossos corpos e disse, olha, é isso, vocês têm de ser isso, e a gente não quer isso, a gente é outra coisa, nós somos além disso. O que é como Clarice Lispector falou um dia, ela disse, eu sou além do que dizem, né? Eu estou além disso. Então, acho que é mais ou menos assim, né? Não, o que me define não é o que dizem, o que me define eu não sei nem falar, acho que não está na minha língua, está só no vento, né? E vai nos construindo aos poucos. Acho que está no cheiro também, Stella. O cheiro, para mim, tem um histórico muito presente mesmo na minha vida, viu? Eu acabei caindo nesse trabalho dos saberes do feminino por conta dos óleos essenciais, e foi onde eu descobri os saberes indígenas. Então, foi toda uma construção que apareceu na minha vida praticamente num sonho, assim, era um momento que eu estava passando na minha vida, que eu estava sem trabalho, e um dia eu acordei ouvindo, tipo, na minha cabeça, ou alguma coisa assim, eu ouvia, vai estudar aromaterapia, e eu nem sabia o que era aromaterapia. Então, assim, o cheiro, ele realmente é muito presente na minha vida. E eu tenho uma afinidade muito grande com o cheiro de jasmim. Eu achei muito curioso você trazer isso, porque ele é o aroma mais marcante para mim. Eu realmente sinto que ele me representa muito bem em alma, assim. Então, agradeço muito você ter trazido essa colocação. Eu gostaria de comentar algo sobre os aromas também, que eu tenho uma ligação muito forte com isso, assim, uma curiosidade muito interessante de que o olfato é o sistema mais antigo que nós desenvolvemos, né? Ele é o mais, vamos dizer assim, o rústico, né? O mais antigo mesmo. Então, ele está muito relacionado a muitas memórias, né? Então, faz essa ligação direta com os nossos ancestrais, né? De algo que vem da nossa história mesmo, né? Que sempre marcou o caminho, a existência, né? Dos seres aqui presentes na Terra, né? Então, acho muito lindo, assim, essa visão também de que o aroma define, realmente ele tem uma coisa de história mesmo, muito antiga, assim, de uma força. Agradeço muito, Kuauá, é esse o seu nome, né, indígena, muito lindo, e a sua história e trajetória também, gratidão por compartilhar com a gente esse trabalho. E você também tem um estudo e um trabalho maravilhoso, né, que você estava falando dentro da educação indígena, ambiental e das questões raciais. Você pode falar um pouquinho para a gente como são conduzidos atualmente esses seus trabalhos? Em 2013, né, eu me formei em direito, né, quando eu trago a questão da biopirataria na Amazônia e o direito constitucional. Em 2004, hoje a gente está falando sobre a biopirataria, sobre o patrimônio genético da Amazônia, sobre os DARC, né, sobre o roubo, né, do que estão fazendo com a Amazônia. Em 2004 eu estava falando sobre isso. E em 2004 eu estava me formando em direito. Em 2004 eu me formei em direito e eu fui trabalhar. Eu nunca trabalhei como advogada. Eu não tirei a OAB. Agora eu estou pensando em tirar a OAB por questões... quando eu for presa pelo governo fascista, pelo menos eu vou ter alguma condição ou também para conseguir livrar os meus amigos, né, e as minhas amigas, para questão de sobrevivência mesmo. E aí eu fui trabalhar como professora, depois, em 2016, na Universidade Federal do Acre, como professora substituta, voltei para o Acre, voltei para a Amazônia, e aí depois eu fui fazer uma seleção de mestrado no Instituto Federal Sul Rio Grandense, em educação, e aí eu conheci a professora Patrícia Caliz, e aí ela trabalhou com educação ambiental. Aí eu fui escrever sobre educação ambiental e educação escolar indígena. E eu fui trabalhar com o povo Xanenauá. Então, eu sou apurinã e eu pesquiso outros povos, né? Então, o povo Xanenauá quer dizer povo do pássaro azul, que também sempre é uma das pessoas que está entrevistada no podcast, que é a Edna Xanenauá, que é minha grande amiga. Que foi um dos motivos de eu ter aceitado o convite, porque eu vi que ela estava junto, né? Então, assim,
O povo Xhovenal é um dos povos misteriosos, eles são fantásticos. E eu trabalhei com educação ambiental com esse povo. E aí eu trago a perspectiva da educação escolar indígena com a educação ambiental, porque a educação ambiental ela traz essa matriz ocidental. No entanto, nós, povos indígenas, trabalhamos com a educação ambiental sempre. Tudo que envolve educação indígena, escolar indígena e educação indígena, envolve o nosso ambiente. E aí eu trago todo esse recorte sobre a perspectiva das florestas, do fazer, dos rios, das folhas, dos espíritos, da nossa relação profunda que está dentro de nós. Então, como do cuidar de si para cuidar das florestas. Então, eu trago o conceito. Eu não trago, eu crio o conceito. Educação ambiental profunda, não é ecologia profunda. Isso aí já tem um conceito. Eu criei o conceito de educação ambiental profunda, mas a minha professora é Patrícia Calisto. Claro que eu não dei continuidade, que eu teria de ter ido para o doutorado para criar a tese. Eu não criei a tese. Então, como diz o professor Roger Bernas, eu dei pistas, mas se cria alguma coisa assim numa dissertação de mestrado, quando você coloca no mundo algo que não existia antes. Só que já existia, sim. Os povos indígenas, eles são criadores de coisa a partir da perspectiva ocidental. Então, eu trago isso também de dissertação de mestrado. E aí, não satisfeita, e aí a insatisfação ela faz parte desse mundo, desse universo feminino e desse universo de terra, e aí eu fui fazer a antropologia. Aí quando eu entro na antropologia, pelas minhas insatisfações, pelas minhas inquietudes, porque a inquietude ela passa por mim, por dentro do meu corpo, né? Eu estou sempre inquieta, porque tem coisas que não me... que dizem assim, olha, por que isso está acontecendo? Eu quero entender. E aí eu, numa discussão, né? Numa discussão muito com o Antônio Carlos Souza, na época ele era presidente da ABA, a Associação Brasileira de Antropologia, que hoje eu faço parte, eu pago lá uma mensalidade. E depois, claro, né, gente, depois eu sou cofundadora da ABIA, Articulação Brasileira dos Indígenas Antropólogos. E aí, numa dessas discussões, uma discussão que a gente fez de um protesto que eu fiz contra a ABA, eu lembro que ele disse assim, mas você não é antropólogo, e eu sou indígena, e eu estava fazendo um protesto por causa dos assassinatos dos indígenas Kaiowá lá no Mato Grosso do Sul, e eu não pesquisava indígena Kaiowá na época, eu pesquisei o Xhovenal lá, educação ambiental, né, uma coisa muito mais, era o que eu queria na época, né, e é o que eu quero também, né, não é eu mudei de foco, não, a gente pode fazer muitas coisas, ninguém muda de foco, a gente pode mudar, não é, vamos parar com essa mania de é isso, não. Pode ser tudo. A gente tem que ser mar também, água, expansivo. E ele disse que eu não era antropóloga. E eu me silenciei. Eu disse, realmente eu não sou antropóloga. E aí eu fiz a seleção para o mestrado de antropologia na Universidade Federal de Pelotas. E entrei e fui estudar antropologia. E fui trabalhar com antropologia da violência, né? E fui trabalhar com mulheres indígenas Kaiowá. Aí foi quando eu tive acesso a conhecer as violências, né, das mulheres no Mato Grosso do Sul, e aí escrevi uma dissertação de mestrado sobre isso. Hoje, aí eu percebi outros tipos de violência. E aí eu trago a antropologia da violência. Foi quando eu criei o conceito de antropologia de violência contra povos indígenas. Um antropólogo disse, mas você não criou nada. Eu digo, claro que eu criei. Alguém já falou sobre isso? Não, então é meu. Porque aí as pessoas dizem assim, mas fulano disse isso. Eu digo, tá, ele disse lá na terra dele. Eu estou falando que eu sou indígena. Então, a gente tem que começar a se apropriar das nossas coisas também. Porque uma coisa é quando nós, povos indígenas, somos... Desde 1500, dizendo, olha, gente, não vamos destruir a floresta, não vamos destruir os nossos rios. Nós, mulheres, estamos sempre falando sobre a violência, estamos sempre falando sobre o quanto é difícil lidarmos com nossos corpos, como existem vários tipos de violência, e aí ninguém nos escuta. Uma mulher comum fala alguma coisa, a nossa amiga ali
da faculdade, ou a nossa amiga do cursinho, ou vamos falar a nossa amiga ali da feira, que a gente encontra na feira, que a gente conhece, uma pessoa do nosso dia a dia, fala alguma coisa. Aí vem uma atriz global, fala a mesma coisa, todo mundo acha, ai, gente, está acontecendo isso. A gente tem de parar com esse hábito horrível de valorizar as outras pessoas que a gente não conhece e começar a valorizar quem a gente conhece. Isso é afeto, isso é querer bem, né? Então, com essa fala que eu volto novamente aos meus trabalhos, que eu começo a falar de coisas que as pessoas falam, mas falam sempre no distanciamento, na grandiosidade. Quando a gente cozinha um arroz, porque eu sou dona de casa também, e eu não vou deixar de ser quem eu sou por eu dizer que sou dona de casa, que minha mãe me ensinou a cozinhar. E ela não deixa de ser quem ela é, por ela ter me ensinado a cozinhar. Porque se eu precisar ir para um acampamento, numa retomada, eu vou saber cozinhar. Porque a gente precisa fazer comida para as crianças também, que estão na retomada. A gente tem de aprender muitas coisas. A aprender a atirar, a usar uma arma e aprender a fazer feijão também. A gente não pode pensar que as coisas grandiosas são melhores que as coisas pequenas. Então, quando eu comecei a escrever sobre coisas pequenas. Quando eu escrevi sobre a antropologia da violência, sobre mulheres, são mulheres comuns, são mulheres que nem eu, são mulheres como outras mulheres que eu conheço lá da feira, que vendem pimentão para mim, que elas plantam pimentão, esperam os pimentão crescer e vendem para mim. A gente tem de começar a trabalhar com os afetos, com o bem-querer, porque quando a gente valoriza coisas grandes, a gente esquece que essas coisas grandes, ninguém nasce árvore. Todas as árvores, um dia elas foram sementes, bem pequenininha. E para a gente ser árvore, na árvore tem uma formiguinha, tem uma joaninha, tem um funguinho, sabe? Tem muita coisa que está nessa árvore. E ela não é árvore sozinha, ela precisa de muita coisa para ser uma árvore. Então a gente tem de começar a trabalhar com as coisas pequenas. E foi isso que eu fiz no meu trabalho. Eu não sou uma pessoa pretensiosa no mundo. E as minhas pretensões é sempre empoderar outras mulheres para que essas mulheres possam não ter voz através de mim, porque eu acho isso horrível. Vou dar voz para outras mulheres. Não, eu quero que elas falem junto comigo e que a gente cante junto uma canção e que elas possam fazer os seus caminhar a partir delas mesmo, porque o caminhar dela é o caminho delas. O meu caminho é o meu caminho. É como minha avó sempre dizia, eu atravesso o rio nadando, só que eu nado para aquele lugar e você vai nadar pelo seu lugar. É assim que a gente tem de andar. Porque eu acho tão feio quando as mulheres querem que as outras façam o que elas fazem. Mas a gente tem de respeitar nossas pequenez, os nossos tamanhos. A gente tem de ser pequena sempre. Porque as formigas são tão bonitas, mas não é porque elas são grandes, é porque elas são pequenas. E elas fazem coisas lindas lá na natureza. Então, acho que é isso. É um pouco mais o meu trabalho. É coisa de formiga. Isso que você está dizendo... Você falou das formigas, né? Mas me remeteu muito a uma coisa que, trazendo esse meu trabalho da aromaterapia, eu sempre comentei muito, que é a falta de olhar que a gente desenvolveu para as flores minúsculas. Um dia eu estava andando na rua e eu vi uma graminha crescendo assim, sabe quando o cimento da calçada quebra e você vê uma graminha nascendo? E aquela graminha, que muito provavelmente alguém da prefeitura ia passar e ia cortar, ela tinha uma flor que era tão minúscula, mas ela era tão perfeita que eu abaixei para olhar. Ela era a representação de um universo inteiro, né? E assim, é uma coisa que ninguém presta atenção. E eu estava pensando justamente nisso, né? Quando eu vi essa flor, eu associei com a sua fala agora, que é assim, gente, quanta beleza e quanto poder não tem em coisas tão minúsculas, em coisas pequenas, né? Uma vez eu li uma frase de que aquilo que está acima é como o que está abaixo. Todas as coisas, elas representam a mesma força do universo. Mas a gente fica realmente muito voltado para as coisas que parecem que aos nossos olhos brilham mais, né? E a simplicidade
e essa sabedoria das coisas menores acaba fugindo da nossa atenção, né? Então, muito, muito importante essa sua fala. E eu queria aproveitar e trazer uma outra questão que tem aqui do seu histórico que você trouxe para a gente, que é essa sua formação em artes cênicas. Eu vi que você fez um documentário que o nome dele é 2018 e que ele foi vencedor da primeira mostra latino-americana de arte e educação ambiental. Conta pra gente como que foi essa experiência de produzir um documentário, sobre o que foi, que repercussão que teve, conta tudo. Então, eu venho das artes, né, artes visuais, e a gente trabalha com arte cênica, e tem todo esse processo. E entrar o governo Bolsonaro, eu estava muito angustiada, né, e eu dentro desse processo, a gente fez esse documentário, eu tive a ajuda da Maíra Lessa, e mais uma outra amiga, o Rodrigo, e aí a gente fez por WhatsApp, mandava um videozinho e a gente editou 2018, o nome do documentário, e foi uma inquietude muito grande, porque traz o depoimento da Jaqueline, da Sônia Guajajara, da Roseli Patachó, mulheres falando sobre como a da Shirley Pancará, né, a nossa co-deputada do PSOL, maravilhosa. Amo muito ela. Ela vai ser deputada também junto com a Joênia lá. E aí a gente começa a produzir isso de uma forma mais orgânica, né? Porque como seria o governo Bolsonaro? E esse documentário ele traz essa fala. Ele é uma coisa ele produz essa ressonância de como seria a nossa resistência de povos indígenas, né, de outros povos também, né, do não indígena, né, que está tendo muita resistência, das mulheres que estão sendo atacadas constantemente. Então, ele traz isso aí. Eu teve essa mostra, fui lá, a gente colocou e ganhamos o prêmio, né? E esse ano também eu ganhei um prêmio, né, juntamente com a cunhã, a Bruna Lopes, né? Ela é Guarani Nhãndeva, a palha, né? O nome do documentário, né? É Costura da Palha, que é quando eu falo, a gente fez um curta de 5 minutos, que era também sobre costura de caderno, né? Que é o que eu faço hoje, eu faço cadernos artesanais indígenas, não sei se vocês viram ali na minha página, que é o que a gente está fazendo para sobreviver na pandemia por conta do desemprego. E hoje é uma coisa que, como tu fala as essências vieram para ti, os cadernos, a gente virou caderneira, né? E hoje, assim, tipo, é isso. Eu estou fazendo um caderno e é algo muito, muito... Os grafismos indígenas, né, que traduzem toda uma relação dos afetos, do amor e da compreensão do mundo, né? Então, eu faço documentário, eu faço curta, eu costuro caderno, eu faço argila, estou na antropologia, estou na arte, mas eu sou ativista. Eu sou ativista indígena, eu sou guerreira, sou mãe, sou mulher, e sou planta, sou árvore, sou inseto, sou joaninha, sou formiguinha. Estou sempre querendo acolher, ajudar as pessoas, ser ajudada. Eu acho que é isso, a gente é mulher, né? E a gente é terra, né? A gente é terra, porque é isso que a terra é. Porque nós somos filhas da terra. Tem no Portal Catarinas, que eu sou do Conselho Editorial, a gente tem um editorial chamado Filhas da Terra, que é isso que a gente faz, a gente está sempre fazendo alguma coisa para nascer naquele meio do que tu falou, né? Nascer no meio daqueles brotinhos, no meio do cimento. E ali a gente também é todo um universo. Acho que é isso. Estou muito grata em olhar para vocês e ver o quanto eu estou me sentindo feliz em olhar para vocês, sentir essa energia de vocês. E sim, existe energia nessa relação aqui de computador. Há uma energia. Eu senti cheiro de jasmim. Stella? O cheiro do jasmim, ele é... Eu não encontrei ainda. Eu gosto muito de cheiros porque a gente não tem nada para descrever eles, né? Assim, eles são muito... Ao mesmo tempo que concretos, eles são muito livres. E isso é que é fascinante neles, né? Você não consegue guardar o aroma dentro de um conceito, porque como ele muda de uma pessoa para outra, ele sempre vai ser livre, né? Você não consegue falar, ele é redondo, ele é quadrado, ele sempre
sempre vai ter uma descrição diferente entre uma pessoa e outra. É isso que eu acho muito fascinante. Eu adorei. Maravilhoso, Koala, muito, muito rico mesmo ouvir a sua voz, né, que está no vento, essa força poderosa aí de todo esse trabalho. E eu gostaria de saber também mais uma coisa, porque você é membra fundadora, né, estamos chegando na última pergunta, então, você é membra fundadora do Instituto Pupicária, do Povo Apurinã, e a gente gostaria de saber como que é o trabalho desenvolvido no Instituto. O Instituto Pupigari é como nós nos chamamos, né? Eu sou Pupigari e Apurinã é como nos chamam. O Instituto Pupigari é um instituto criado a partir de intelectuais Apurinã, não intelectuais também. Inclusive, o nosso presidente é um dos sábios, Celina Apurinã. O nosso vice-presidente é o doutor Francisco Apurinã, doutor em antropologia pela UNB. Tem a minha irmã, Camara, doutoranda em psicologia. Tem eu também, tem o Felipe, que é advogado. Então, é um instituto só feito de apurinãs. Então, a gente trabalha com a fomentação de elaborar projetos e levar esses projetos para dentro dos nossos territórios. Temos 2 anos de criação, a gente ainda está remando, né? Ainda estamos recém-criados, mas a gente trabalha mais agora sobre a perspectiva online, né? Por conta dos tempos pandêmicos. Já conseguimos fazer projetos de monitoramento, tem algumas parcerias e fazemos também prestação de conta dentro das comunidades, né? Porque trabalhamos com a perspectiva do nosso povo, nós trabalhamos com o nosso povo e também com outros povos, que já estamos fazendo projeto, por exemplo, estamos trabalhando com as mulheres de Mamadi. Agora a gente tem um projeto, a Fran, que é uma apurinã, né? O Picari, já está trabalhando, fazendo um projeto dentro da comunidade de Mamadi. Então, eu também sou cofundadora do Instituto Pupigari, me sinto muito honrada quando fui convidada pelo meu primo, Francisco, e aí a gente vai trabalhando sobre essa perspectiva. É o único instituto de uma única etnia que está trabalhando, né? Então, nós fundamos esse instituto para trabalharmos com nossos povos, com os povos indígenas, porque nós percebemos que a gente tem de começar a nossa especialização, a busca do conhecimento fora do nosso território é para servir o nosso povo. Muitas vezes busca o conhecimento, aí tu vai ver na terra dos não indígenas e vai ver a tua vida e esquece teu povo. Não, tu tem que buscar o conhecimento e trazer esse retorno para o teu povo, porque é para isso que a gente busca o conhecimento fora do nosso território. Senão não vale o teu conhecimento. Vai servir só para ti. Cadê teu espírito coletivo? Cadê a tua coletividade? É para isso que serve o Instituto Pupigari. Trazer a coletividade e a gente trabalhar em prol dos povos Apurinã, Pupigari e de outros povos. E a gente vai crescer e daqui a 10 anos estaremos muito bem trabalhando com muitos povos. É muito bonito, né? O que você falou, esse senso da coletividade deveria ser ensinado para todos desde pequenos, né? Eu queria aproveitar, agradecer por você ter vindo aqui trazer para a gente toda essa sua rica experiência, esse seu espírito guerreiro que foi um dos principais motivos que levou a gente a montar esse trabalho com as mulheres indígenas, né? Porque uma coisa que eu percebo muito hoje nas mulheres dos centros urbanos é o que você falou no começo, né, da nossa gravação, sobre essa questão da cruz que está em cima das mulheres. E as mulheres, elas estão sufocadas, e elas estão sufocadas pelo medo dessa violência, né, dessa violência simbólica, dessa fogueira que ainda queima sem a gente estar exatamente na fogueira. Então, as vozes das mulheres, elas são muito silenciadas, e a gente, né, a Tairine e eu, nós fomos buscar em vocês essa inspiração, dessa segurança, dessa força, de onde que vocês trazem essa energia para não ceder ao medo da violência, né? Para vocês ultrapassarem essas barreiras e para isso servir como uma inspiração para a gente que ainda está buscando isso. Ainda está difícil para a gente dentro dos centros urbanos conseguir atingir esse nível de força que vocês já conquistaram. Então, vocês vieram como uma inspiração para a gente também ter essa energia para conseguir ir onde vocês já estão. Então, eu agradeço imensamente você ter trazido essa força para a gente, ter trazido essa coragem, essa autoconfiança e todo esse trabalho que você construiu. Eu agradeço demais, de coração. Stella, Tairine, suas lindas, vocês são lindas e vocês são corajosas.
Coragem vem de coração. Eu pesquisei essa palavra. Então, a gente tem que ter coragem, força. E essa força vem da nossa história, vem da nossa mãe, da nossa avó, das nossas bisavós. Porque em todo momento histórico das mulheres, a gente teve de lutar para ter nosso espaço, para ter nossa voz, para não sermos silenciadas pelo esse patriarcado que insiste em viver. Mas é como disse uma Uber, nós somos a metade da população do mundo e mãe da outra metade. Somos nós, educadoras, temos de educar os nossos filhos, ensinarmos os nossos sobrinhos, netos, sobre isso, pois temos de fazer essa mudança. Pegar essa cruz e queimar essa cruz, não sermos queimadas. Muito grata, Uauá, por todas as suas respostas, pela sua participação nesse episódio, muito rico, toda a sua trajetória, a sua história, o seu trabalho. Muito obrigada por colaborar e fazer parte. Mulheres lindas, gente, é sempre uma honra poder participar desse trabalho. Eu sou suspeita, eu adoro fazer podcast, eu por mim trabalharia eternamente com podcasts. Desculpem as pessoas do vídeo, mas eu gosto do áudio. Então, obrigada, Uauá, obrigada, Tairine, vocês terem compartilhado esse tempo aqui com a gente, terem compartilhado os conhecimentos de vocês. E eu agradeço todo mundo que ficou com a gente aqui esse tempo, que pôde participar desse episódio. Os contatos da Tairine e da Uauá ou Pietra vão ficar aqui no descritivo do episódio e também no descritivo para quem preferir acompanhar o vídeo no YouTube. E nós ficamos aqui à disposição para receber os comentários de vocês, que sempre são muito bem-vindos. E nos vemos no próximo. Um grande beijo e até mais.